Sabem, no mundo do trading tem uma ideia que vai um pouco contra o que todo mundo aprende. Uma ideia ligada a uma verdadeira lenda, Jesse Livermore. Ele tinha um método, um jeito de sair de uma operação antes mesmo que o stop de proteção fosse atingido. Pois é, ele não ficava esperando o prejuízo máximo chegar. Ele agia bem antes. Ah, quem nunca passou por isso, né? Aquela sensação horrível. A operação parece perfeita, tá tudo alinhado, mas de repente o preço vira contra. A gente fica ali paralisado, só torcendo para ele voltar. E aí, minutos depois, pá, o stop é atingido com uma precisão de cirurgião. A gente sai com aquela sensação de que foi caçado pelo mercado. Mas e se existisse um aviso? Um sinal que o Livermore conseguia ver e que a gente vai decodificar aqui hoje. Então, o que a gente vai ver hoje é bem direto ao ponto. Primeiro, a gente vai entender esse tal de sinal invisível. Depois, vamos quebrar a ideia do stop fixo como uma regra de ferro. Na sequência, vamos ver os sinais de exaustão que o mercado dá, um protocolo prático para sair na hora certa e, para fechar, a lição mais importante de todas sobre capital. Essa dor de ver uma operação que parecia perfeita simplesmente azedar é algo que todo trader conhece bem. Aquele momento em que o preço começa a se arrastar contra a posição e a esperança fica brigando com a realidade. E quando o stop é atingido, bem lá no pior preço possível, não parece só uma estatística, parece uma derrota pessoal, como se o mercado tivesse colocado um alvo nas nossas costas. E é aqui que está o pulo do gato. A ferramenta em si, o stop, não é o problema. O problema é nossa passividade, é ficar olhando os sinais que o mercado dá muito antes de chegar naquele ponto crítico. O que o Livermore sacou foi que o erro de verdade era não agir quando o comportamento do preço já estava gritando que a ideia inicial, já era. Ok, vamos ser justos. Aquela regra de coloque o stop e não mexa mais é sagrada para quem está começando. E tem um bom motivo, claro. Ela impede que o desespero transforme uma perda pequena numa catástrofe. É o cinto de segurança de todo trader novato. E isso é fundamental. Só que o problema começa quando essa regra vira um dogma, algo que não se pode questionar. Ela ensina a gente a esperar passivamente pela pancada, a aceitar a dor máxima só porque tá no plano arriscar aquilo. A operação já parece morta, a intuição tá gritando, mas a pessoa fica ali, paralisada, esperando a execução, só porque o stop tá lá. E olha só que interessante quando a gente compara os dois jeitos de pensar. A diferença no resultado é brutal. De um lado, o dogma leva para a dor máxima, para a perda de controle. Do outro lado, o método do Livermore não só preserva o capital, o que já é ótimo, mas preserva também o controle e a clareza mental que são essenciais para a próxima operação. Pensa bem, o Livermore não tinha esses gráficos cheios de indicadores que a gente tem hoje. A principal ferramenta dele era a fita, basicamente um fluxo constante mostrando o preço e volume de cada negócio. Ele não lia aquilo para adivinhar o futuro, mas sim para sentir a força por trás do movimento, usando aquele princípio dele de esforço versus resultado. O primeiro grande sinal de que uma operação está falhando é esse descompasso. Imagina só a cena, um volume enorme entrando, o mercado se esforçando muito, mas o preço não sai do lugar. A analogia é perfeita. É como um carro acelerando com tudo, um motor roncando alto, mas as rodas girando em falso. Ele não tem tração. Isso quer dizer que tem uma força contrária ali, invisível, absorvendo toda aquela energia. A reversão está logo ali. O segundo sinal é um clássico, o famoso falso rompimento. O preço rompe um ponto importante e todo mundo acha que agora vai, mas, em vez disso, ele volta com a mesma velocidade. É o mercado basicamente dizendo, não obrigado. A analogia é genial. É como abrir uma porta, dar uma espiada no que tem do outro lado, não gostar nem um pouco e bater ela com força. Para Livermore, um rompimento de verdade acelera. Qualquer hesitação é um sinal de fraqueza. E por fim, o terceiro sinal, que talvez seja o mais sutil de todos, o tempo. É aquela operação que simplesmente não anda, fica ali de lado, consumindo minutos preciosos. Livermore sabia que tempo parado é capital parado. E capital que está preso numa operação medíocre não está disponível para uma oportunidade excelente que pode aparecer a qualquer momento. É muito melhor estar líquido, esperando a hora certa, do que ficar preso nesse limbo. Ok, legal. Mas como é que a gente coloca tudo isso em prática? A grande sacada é que Livermore não operava só no feeling, na intuição. Ele usava critérios bem objetivos. Vamos dar uma olhada agora no protocolo que ele usava para decidir a hora de pular fora. Basicamente, o processo todo se resume a 4 filtros. Primeiro, a confirmação imediata. O preço andou a favor logo de cara ou não? Segundo, a insistência. Ele está batendo cabeça no mesmo ponto sem conseguir passar? Terceiro, o combustível. O movimento está perdendo força, o volume está secando. E quarto, o relógio. Está demorando demais para a coisa acontecer?
Se a resposta for sim para qualquer uma dessas perguntas, é sinal de saída. E aí vem aquela dúvida, né? Peraí, sair antes não é ser mão de alface? E a resposta é não. Mão fraca é sair no pânico, porque o preço balançou um pouquinho e a emoção tomou conta. O método do Livermore é o completo oposto disso. É sair por disciplina, porque o mercado quebrou um critério objetivo que já estava definido. Não tem nada a ver com medo, tem a ver com gestão. E para fechar essa ideia, tem a pergunta de ouro, a que corta todo o ruído emocional. É só se perguntar, olhando para o gráfico agora, neste exato momento, eu entraria nessa operação? Se a resposta for não, por que raios continuar nela? Só porque já se está posicionado não torna a operação melhor. A coerência com a análise é o que manda, e essa pergunta força essa coerência na marra. Mas olha, isso tudo vai muito além de só economizar uns trocados numa operação. A estratégia protege o capital mais valioso que um trader tem. E não é o financeiro, é o capital mental. Pensa na diferença que isso faz na cabeça. É da água para o vinho. Ser estopado à força deixa um gosto amargo de raiva, de frustração e muitas vezes leva ao revenge trading. Agora, a saída voluntária, essa é um ato de controle. É aceitar o erro, preservar a autoconfiança e partir para a próxima análise com a mente limpa, totalmente pronto para uma nova oportunidade. E no fim do dia, a matemática não mente. A diferença entre perder, em média, 2% ou 1% pode não parecer muita coisa, né? Mas a longo prazo, o impacto é gigantesco. Cortar a perda pela metade não só dobra a sobrevida no mercado. Com o tempo, o efeito composto dessa disciplina é o que separa quem prospera de quem quebra a conta tentando salvar operações que já morreram. E é com isso que a gente fica. A grande lição aqui é que o sucesso de um dos maiores traders da história não veio de um ataque perfeito, mas sim de uma defesa magistral. Ele entendeu que o plano não é perder o máximo permitido pelo stop, o plano é perder o mínimo possível. Preservar o capital quando se está errado é o que garante que vai haver munição para quando se estiver certo. E essa, no fim das contas, é a verdadeira chave para a longevidade nesse jogo.